Oi, gente, o meu nome é Lorena. No vídeo de hoje, dando continuidade ao projeto Lendo Colin Hoover, eu vou falar sobre o que eu achei de Verity. Lembrando que o vídeo tem spoilers, é uma discussão, e se você quiser ver os outros vídeos onde eu falo desse projeto e dos outros livros também que eu já li da Colin, vou deixar aqui nos cards ou aqui embaixo, e também tem uma playlist aqui no canal. Então vamos lá, Verity, Verity. É difícil falar desse livro, e no final eu vou falar se eu gostei ou não, mas, para começar, Verity, então, é uma autora super famosa que publica uma série de 9 livros e no 6º livro acontece um acidente com ela, mas ninguém sabe. O público somente fica sabendo que a Verity sofreu um acidente, que ela não vai poder escrever ali por um tempinho, mas que tá tudo bem com ela. Mas não é bem assim. A gente conhece a Lowen, que também é uma autora, só que ela é uma autora que tá ali falida, os livros dela não estão indo muito bem, e a história começa com a Lowen indo para uma reunião nessa editora que publica os livros da Verity. Chamaram ela lá para uma reunião confidencial, ela vai ter que assinar um termo de confidencialidade antes de começar a reunião, e indo para essa reunião, ela primeiro presencia um acidente super horrível, depois ela conhece o Jeremy, que ajuda ela ali nesse acidente, porque ela ficou muito abalada, e quando ela chega na bendita reunião, tá lá o agente dela, a diretora dessa editora, e ela chega nessa reunião e a diretora fala para ela assim: olha, a gente tem uma proposta, a Verity tá super mal, tá em estado vegetativo, não vai conseguir terminar a série, mas como é uma série muito lucrativa pra gente, a gente te escolheu pra terminar de escrever a série que a Verity publica. E a Lowen fica, né, de boca aberta, como que ela vai assumir, assim, do nada, uma série super famosa, sendo que os livros dela nem bombam tanto assim. E pra piorar, o Jeremy, que é o cara que ajudou ela no momento ali do acidente, ele está na reunião porque ele é nada menos que o marido da Verity. E assim a história começa, quando ela aceita a proposta, porque é um valor que coisa de 500 mil dólares, assim, só de adiantamento. E a Lowen tinha sido despejada, assim, semanas antes, ela não tinha dinheiro para nada. E então ela decide aceitar a proposta. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, porque o marido da Verity fala assim: olha, eu sugiro que você passe um tempinho ali na minha casa, no escritório da Verity, para você pegar os rascunhos, coisas que ela escrevia, porque é muita coisa e eu não sei por onde começar. Eu nunca nem li os livros dela, da própria esposa, então eu não sei te falar o que ela planejava para o futuro da série. Enfim, a minha casa fica num lugar distante, praticamente em outra cidade, e eu preciso que você passe um tempo lá. E a Lowen vai e fala o quê? Ok, eu vou. Então ela vai para essa casa, e esse é o resumo. Acho que até me estendi muito no resumo, mas é isso que acontece ali logo nos primeiros capítulos. E no começo da história, eu tava pensando: nossa, finalmente um livro da Colin para eu amar, para eu não colocar defeitos, para eu chamar de meu, porque a escrita da Colin é simplesmente impecável, não tem jeito. Tudo que a Colin escrever, você vai continuar lendo, mesmo que você não esteja gostando. E é uma coisa que eu nunca vou deixar de apontar na Colin Hoover, que é a escrita dela, que é fantástica. A mulher escreve muito bem. E aí eu estava amando, eu estava tendo arrepios, porque, gente, é óbvio que tinha alguma coisa errada com aquela casa. Primeiro com essa proposta, né, meio estranha. Como que você vai passar uma semana na casa de uma pessoa que você nem conhece, principalmente uma pessoa famosa? É um pouco estranho, mas por 500 mil eu iria? Eu iria. Mas quando eu chegasse, quando eu me deparasse com o portão daquela casa, eu já ia querer voltar. E principalmente quando aquela criança fizesse aquela abordagem. Gente, quando o filho dela aborda ela ali logo no carro, que filme de terror. Eu nem assisto filme de terror, mas pra mim é um filme de terror. Eu levei um susto naquela hora, que ela vira assim no carro, logo entrando na garagem, tem ali uma criança parada sem falar nada e sai andando. Eu já imaginei logo fantasmas. Como eu não li a sinopse, eu não sabia do que se tratava, eu pensei: pronto, caí num livro sobrenatural da Colin, e sobrenatural eu não leio. Mas eu decidi continuar. Então assim, já tem aquela pegada de arrepio com aquela casa super estranha, uma mansão. Bom, esses são barulhos de passarinho que eu não sei se é da vizinha, se é da rua. Então eu peço que vocês ignorem, continuem assistindo o vídeo com o som da natureza, dos pássaros, porque eu já esperei 3 minutos e não tenho mais como esperar para continuar gravando esse vídeo. Então seguimos ao som dos pássaros. Ai, que ódio.
Então, é óbvio que tem alguma coisa errada com aquela mansão, com aquela criança. Mas até aí tudo bem, né? Você entra lá, pega o que você tem que pegar e vai embora rápido, porque, né? Mas não. A Lowen, a personagem principal aqui, no início eu tava até gostando muito da personalidade dela. Ela é uma autora que não deu tão certo assim, tava cuidando da mãe com câncer. A mãe morreu e aí acabou o dinheiro, porque a gente sabe que o sistema de tratamento nos Estados Unidos não é uma coisa barata. Então a Lowen tá quebrada, coitada, ela tá arrasada. E eu entendi os motivos pelos quais ela aceitou. Então a Lowen é uma personagem que ela é ali um pouco melancólica, ela não tá muito legal na carreira dela, não tá muito legal na parte do amor também, passou por isso com a mãe, e a gente vai vendo ali nas entrelinhas que o relacionamento dela com a mãe não foi tão fácil desde que ela era pequena. Então a Lowen é uma personagem problemática, digamos assim, e é aquela personagem que te dá uma certa peninha, que você quer torcer por ela, que você quer que as coisas deem certo ali nos primeiros capítulos. Aí, com esse alerta de que tem alguma coisa errada, com aquele suspense, com aquela criança, com aquele marido, naquele primeiro contato com a Verity, é uma coisa que o leitor fica, será? Será que essa mulher tá doente mesmo? Será que esse acidente foi da forma que a gente tá pensando? Por quê? O suspense te mantém ali preso na história, você começa a desconfiar de todo mundo, da criança, do marido, da Verity, das enfermeiras. Não tem como, porque é uma atmosfera muito claustrofóbica, muito sufocante. A gente sabe que aquela casa tem algo de errado, mas não sabe o que. Isso me manteve lendo até a parte do manuscrito. Aquele manuscrito dá um show à parte, porque eu achei muito cru, achei muito intenso, achei muito pavoroso, absurdo, pra falar a verdade. Gente, quem que escreve aquilo sobre as próprias filhas, assim? A Verity é uma psicopata total, sim, sem dúvidas. E é ali que eu comecei a ficar com mais medo, porque eu pensei, a Verity vai matar a Lowen a qualquer momento, e esse vai ser o plot do livro, vai ser o final do livro. Mas não, a Lowen tem uma quedinha ali pelo Jeremy, que é totalmente suspeito também, vai me desculpar. É um homem mediano que faz o mínimo e que a Lowen caiu de 4 por ele. E ali eu já comecei a não ter mais tanta pena assim da Lowen, porque por causa do cara, ela começou a, tipo, querer ficar ali naquele ambiente inóspito, lendo aquele manuscrito horroroso, absurdo. Eu teria entregado logo pra ele e falado, olha, se vira, vou pegar aqui o que eu preciso pra terminar a história e vou embora, mas não é o que a Lowen faz. Ela, além de ficar lá por 2 semanas, sendo que o combinado era ficar uma, ela ainda dorme no quarto do casal, que era, né, do casal quando a Verity estava bem. Ela deixa o Jeremy colocar uma fechadura por fora do quarto dela. Gente, pelo amor de Deus. E nisso, a Verity já dando todos os indícios de que talvez ela não tivesse assim tão vegetando, não tava assim lá tão morta. Ela dava umas olhadas assim pra ela, acontecia umas coisas estranhas, a televisão desligava quando a enfermeira tinha deixado claro que a televisão tava ligada. É meio esquisito. E aí você vai ainda dormir no quarto que era do casal com uma fechadura por fora. Porque a Lowen, quando criança, ela começou a ter episódios de sonambulismo e isso fez com que ela tivesse um acidente, ela própria quebrou o pulso, aconteceram várias coisas, então ela tem medo de acordar durante a noite e parar, sei lá, em algum determinado lugar da casa. Mas isso não justifica você deixar um cara que você nem conhece colocar uma fechadura por fora do seu quarto. Isso aí ia dar o quê? Merda, porque alguém ia trancar ela lá dentro e não é surpresa pra ninguém. E aí, isso aí, a gente já tá lá mais ou menos no meio do livro. Então, acaba que os pontos mais altos são o momento que ela tá lendo esse manuscrito. O manuscrito, se eu não tiver explicado ainda, não lembro. É um manuscrito que ela encontra ali na bagunça de anotações da Verity, como se fosse uma autobiografia. Verity começou a escrever uma autobiografia e depois do acidente, ela largou ali e a Lowen acaba encontrando e começa a ler. E nessa autobiografia tem ela confessando que tentou matar uma das filhas, que ela odiava as filhas, que ela tentou abortar, que ela era louca, alucinada pelo Jeremy e ela só pensava em sexo, ela só pensava nele, ela tinha uma verdadeira obsessão por ele, não estava nem aí para as filhas, deixava as filhas chorando com fome o dia inteiro, enfim, não queria ser mãe. E essa é uma parte muito crua, muito absurda que tem assim no livro, mas acaba sendo muito boa. E aí, quando ela não tá lendo esse manuscrito, a história é permeada pela Lowen, assustada, óbvio, com o manuscrito, mas jogando todo um charme pro Jeremy com a esposa
dele supostamente doente lá no andar de cima, e ainda tem o filhinho que tá super traumatizado com a morte das duas irmãs, que também foi super suspeita. Então assim, tá tudo errado naquela casa e a Lowen simplesmente quer viver ali um grande amor no meio do caos. Isso aí já começou a me deixar muito irritada com ela. Aí, o que estava sendo uma leitura muito fluida, muito viciante, eu estava mergulhada em suspense, começou a não ficar tão boa assim a partir do momento que a Lowen decide se entregar e eles estão ali se amando muito, e a Verity claramente não está doente. Ela tá ou fingindo ou tem alguma coisa muito errada, e aí você não sabe se tem alguma coisa paranormal ou se é a Verity mesmo que tá fingindo. E aí não tem muito o que falar, porque a leitura é isso, apesar de que não se estende muito, tá? O início é desse suspense dela chegando, se ambientando na casa, achando o manuscrito, e à medida que ela vai lendo, a Verity já vai dando ali uns sinais pra gente ir pro final. Então isso é ok, porque ela podia ter se estendido muito mais. Por outro lado, o romance da Lowen com Jeremy ficou, eu acho que apressado, não ficou tão natural, acho que aquele casal não tinha química nenhuma. A Lowen, na verdade, estava só muito carente mesmo e caiu ali na dele, porque óbvio que o Jeremy é alto e é bonito e é charmoso e nananã, toda aquela coisa. Então, assim, não demora muito para acontecer. E aí, o que estava sendo uma leitura maravilhosa, quando chegou no final, que é o final do manuscrito, e quando eles descobrem que a Verity está sim fingindo, o negócio ficou ladeira abaixo. Eu descrevi assim lá no Scooby, na resenha escrita que eu fiz. Meu Scooby tá aqui embaixo, o de Reads também, se quiser me seguir lá. Eu sempre faço resenhas assim que eu termino de ler o livro. E aí, pra descer ladeira abaixo, nós temos o quê? Um final aberto, que é aquilo, você acredita no manuscrito que você estava lendo pelo livro inteiro, que já te fez ter uma visão totalmente deturpada da Verity, que casa com o fato de ela estar sim fingindo. Verity não está em estado vegetativo coisa nenhuma, Verity está ali se fingindo de morta, porque no final do livro a gente descobre uma carta onde ela explica por que ela está fingindo e por que aquele manuscrito não é real. E aí eu te pergunto, por que em sã consciência você, uma autora super famosa que perdeu 2 filhas e passou por um acidente, escreveria uma prova contra si mesma, se acusando de tudo o que aconteceu? Tem ali uma coisinha sobre isso ser uma técnica de escrita para você escrever antagonistas, mas isso para mim não colou, gente, vai me desculpar. Como que um exercício de escrita é você se acusando de coisas que realmente aconteceram? E ela justifica que é porque ela estava passando por uma depressão muito forte depois da perda das 2 filhas, ok. E ela precisava encontrar um culpado para aquela dor que ela estava sentindo. E ela, como era escritora, ela decidiu culpar a si mesma, se colocar como uma vilã ali numa história que ela mesma escreveu. Gente, vai me desculpar, eu também escrevo, claro que eu não sou nenhuma Colleen Hoover da vida. Quem escreve vai me entender que a nossa mente está sempre pensando em plot twist, sempre pensando em histórias, sempre pensando em coisas que não são tão comuns, porque afinal a gente tem milhares de histórias por aí e uma não pode ser parecida com a outra. Então a mente de um autor está sempre pensando em coisas inusitadas, mas não tão inusitadas assim. Qual que seria o sentido de você criar toda uma narrativa, toda uma coisa em volta ali da Verity para depois falar, ah, tava brincando? Foi isso que aconteceu, entendeu? A carta diz basicamente isso, que ela tava brincando. E pior, coloca o Jeremy na situação. Eu sabia que aquele cara não era confiável. Na verdade, a Verity está naquele estado porque o Jeremy tentou matar ela. E aí, como se não fosse suficiente, o Jeremy tentou matar ela, a Lowen fica ciente disso e mesmo assim ela se casa com ele. E não satisfeita, antes disso, ela ajudou ele a matar a Verity. Gente, pelo amor de Deus, pra mim isso aí desceu ladeira abaixo. Quando a Lowen descobre que de fato ela estava mentindo e decide ter a coragem de mostrar o manuscrito pro Jeremy, ele diz, eu já tinha lido, por isso que ela tá assim nesse estado, porque quando eu li eu fiquei tão nervoso que eu coloquei ela dentro de um carro, joguei esse carro contra uma árvore e por isso ela ficou assim. Era pra ela ter morrido porque eu tentei matar ela de tanto ódio que eu fiquei. Amada foge, mas ela não, ela fala, realmente você tinha razão. E aí, quando o Jeremy descobre que ela estava de fato fingindo, que ele não conseguiu matar ela, ele decide acabar com tudo ali mesmo. Já que eu não te matei naquela hora, então vamos acabar com isso aqui logo. E aí os dois fingem que ela morreu engasgada, né, dormindo, já que ela estava supostamente em estado vegetativo.
E é isso. Gente, pelo amor de Deus, estragou o final do livro todo. Eu acho que faltou tridimensionalidade nesses personagens. Por quê? Acho que se justificaria mais se a Lowen não fosse tão bobinha e se o Jeremy não tivesse se mostrado tão galante. Porque a gente teria mais motivos para desconfiar dele se ele, né, desse uns indícios ali de que ele era um cara mau. Porque ele só era um cara sem sal mesmo, entendeu? E aí do nada ele vai e mata a esposa. E aí do nada a Lowen, que não tem instinto nenhum de uma pessoa assassina, de uma pessoa que faria algo errado, mesmo no calor do momento, isso tem que ser construído, sabe? Com o personagem. Tem personagem que não é assassino, mas tem instintos. A gente sabe que o personagem uma hora ou outra pode escorregar. E a Lowen de forma alguma era essa personagem. A Lowen era uma pessoa passiva, sabe? Que você jamais esperaria que ela fizesse uma coisa dessas. Simulasse a morte de alguém, sabe? E aí acabou que ficou pouco crível aqueles dois ali matando a Verity. Ela indo embora e casando com o Jeremy, levando o filho também. Ficou... Ai... E aí ainda tem esse negócio da carta que invalida todo o manuscrito. Então, para mim, o final desse livro foi um grande balde de água fria. E é justamente para ficar isso no ar. É a carta ou é o manuscrito? Eu, pessoalmente, acredito no manuscrito. Por isso que eu já falei, né, que é absurdo você produzir uma prova contra si mesmo, uma prova tão realística. E segundo, porque a carta não fazia sentido nenhum, sem pé nem cabeça. E terceiro, que quando eu terminei já tava eu lá no Google. É possível fingir que não tem atividade cerebral? Porque, gente, a Verity tinha 2 enfermeiras, tinha o Jeremy que cuidava dela durante a noite quando as enfermeiras não estavam ali, tinha o filhinho que, apesar de ter 5 anos, ser uma criança, está passando por um trauma. Acho difícil uma criança saber que a mãe tá fingindo e não falar com ninguém, ou até falar e ninguém acender um alerta, sabe? Achei pouco verdadeiro. E como que ninguém percebe? Como que 2 enfermeiras não percebem que a sua paciente pode ou não estar ali fingindo? Eu não achei essa resposta, também não quis ir muito a fundo se é possível alguém fingir isso tudo. O que me dá mais certeza de que o manuscrito é verdade, que ela é psicopata, porque se é possível fingir ou não, eu não sei. Mas para uma mente psicopata, tudo é possível. E aí eu acredito sim que pela obsessão toda que ela tinha com o Jeremy, meu marido está cuidando de mim, agora ele só tem olhos pra mim. Então nessa parte até se sustenta ela ter fingido esse tempo todo só pro Jeremy cuidar dela. Eu senti que foi uma forma de manipular o leitor e isso é totalmente aceitável. Também manipular os personagens, porque aí na hora que a Lowen lê a carta ela fica... Mas aí ela não faz nada, ela lê a carta e ela destrói a carta, ela literalmente engole a carta e segue a vida dela com o Jeremy, com o filhinho e com a Verity morta. E é isso, o livro acaba assim. Então assim, eu senti que foi um final péssimo para um livro que começou muito bom, que no meio deu uma desacelerada e teve esse fim inesperado. Eu prefiro acreditar na parte do manuscrito, até porque a Verity, querendo ou não, é a única personagem com alguma personalidade nessa história. Não que os fins justifiquem os meios, mas ela teve ali os motivos dela. Já a Lowen e o Jeremy, eles não tiveram motivo nenhum, fizeram uma coisa no calor do momento, que eu nem sei se era assim calor do momento. Eu acho que quando eles descobriram que ela estava fingindo, ok, gente, ela disse que ia explicar. Quando ela acordou disposta a explicar. Não deixaram nem ela explicar o que tinha acontecido. Ai, olha... Foi uma bagunça aquele final ali. E aí, a minha nota final foi 3,5. Por quê? Justamente pelo manuscrito, que eu achei muito bem escrito. A escrita também da autora foi muito fluida, sabe? Eu fiquei com medo nos momentos que era pra eu ficar. Eu senti aquela tensão ali, que um suspense de respeito deve ter. Fiquei tensa. Li o livro em 2 dias, não conseguia parar de ler. É aquele livro que te deixa acordada mesmo, de madrugada. Cumpre esse papel do suspense, que te deixa acordada lendo, virando as páginas, termina os capítulos com ganchos para outros e aí você não consegue largar. Por isso eu dei 3,5, mas eu não gostei do final. Gostei da atmosfera, gostei da história, do que ela se propôs, mas não gostei da forma que o final foi desenvolvido. E outra coisa também é essas coincidências, né, que se você já assistiu meus outros vídeos do projeto Lendo Colleen Hoover, você já sabe que eu odeio essas coincidências que a Colleen tem de amarrar as coisas. Então ali no primeiro capítulo já tem um
acidente que não tem ligação nenhuma com a história, é simplesmente só um acidente para mostrar que já começa o livro assim com alguma coisa errada. Eu não sei o que ela quis dizer com aquele acidente sem pé nem cabeça ali no início. O caminhão passa por cima da cabeça do cara, gente, na frente da Lowen, e aí respinga sangue nela e aí aparece o Jeremy para ajudar ela no meio daquele caos. Não tem nada a ver, não se liga com o resto da história, não precisava. É só mesmo uma coincidência para dar aquele choque quando ela chegasse na reunião e encontrasse com ele lá, tipo, ai meu Deus, é o cara que me ajudou no acidente, sabe? Então, assim, essas coincidências da Colleen eu acho que eu vou ter que me acostumar, porque vai ter em todos os livros dela. Acho que já é uma marca registrada da Colleen, além do drama, essas coincidências que ela coloca no livro. E teria sido um 5 estrelas se esse final tivesse sido melhor executado, se não tivesse aparecido esse negócio de carta e, sabe? Ou talvez se essa carta tivesse sido colocada ali no meio pra gente ficar, será que é? Será que não é? Acho que a forma como foi apresentada, a forma como tudo se sucedeu, a Lowen ter decidido ignorar completamente. Gente, como que você ignora uma coisa dessa, sabe? Depois de ter matado a mulher e, tipo, você vai viver feliz pra sempre com o cara. Sabe? Não tem como engolir. Então, não foi o livro 5 estrelas, mas ele está ali no top 3, né? Então, o primeiro fica É Assim Que Acaba, segundo, Lado Feio do Amor, terceiro, então, eu vou colocar Verity. Porque, como eu já disse antes, até o verão terminar e Um Caso Perdido, eu nem coloco no top. E seguimos, né? Talvez a minha próxima leitura da Colleen Hoover seja Nunca Jamais. E sigo aí no projeto, porque, afinal de contas, não é uma leitura ruim de forma alguma. Eu até indico o livro para quem gosta desse negócio de final aberto, de ficar aí com essa dúvida. Eu não gosto e nem desgosto. Quando é bem executado, eu até engulo, mas dessa forma aqui não foi, e eu prefiro acreditar no manuscrito. E eu indico sim o livro, tá? É um suspense de respeito. A Verity é uma personagem super bem construída. Você fica ali tensa em alguns momentos, querendo saber o que tá acontecendo, por que ela tá fazendo aquilo. Já a Lowen e o Jeremy não são personagens tão bem construídos assim, mas eles estão ali para compor a história e até o meio é super ok. Agora eu quero que você me conte se você acredita na carta ou no manuscrito e se você amou esse livro. Porque dando uma olhada depois que eu terminei de ler ali no Scoob, ele fica entre o ame e o odeio. Tem gente que dá 5 estrelas, tem gente que dá 3 ou 2 ou 1 e que odeia justamente por conta desse final. Mas é aquilo, né, gente? Livro não é consenso, nunca vai ser. Essa é a minha opinião, pode ser que você tenha uma diferente, a Colleen tenha outra totalmente diferente do porquê ela escreveu esse livro, qual é o argumento dela. E é isso, eu indico, não amei, não gostei do final, mas é um livro super bem escrito, cumpre o papel do romance, gostei da Verity e é isso. Lembra de avaliar esse vídeo, se gostou, se inscreva no canal se não for inscrita, me siga lá nas redes sociais que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras e até o próximo vídeo.